A última imagem que eu vi do meu pai foi aquela. Ele com a mão no pescoço, sem ar, né? Então me tiraram de lá, eu não vi o meu pai sendo entubado. Eu vi o meu pai morrendo, né? Nossa equipe de reportagem veio até a casa do seu Nonato Conte, um empresário que travou durante 25 dias uma guerra contra a Covid. Desses 25 dias, 15 ele ficou na UTI, 13 dias entubado. A família não esmoreceu, se manteve firme na fé e na oração. E essa história de fé e milagre você acompanha a partir de agora. E hoje, para a honra e glória de Jesus, seu Nonato está em casa com a família. Que susto, seu Nonato! Muito. Gratidão. Então Deus me deu a condição de regressar. Eu andei no Vale da Sombra da Morte, né? E eu estou muito grato a Deus porque Ele honrou minha fé. Então, eu sou da área da saúde, tenho um laboratório de análises clínicas e nós enfrentamos a Covid de frente, né? Atendendo diversos pacientes, diversos amigos, diversos clientes que nós temos aí uma caminhada de 47 anos nesse ramo. E quando eu percebi que eu tinha que fazer uma tomografia, eu fiz a tomografia e ela já deu de 30%. E no dia seguinte eu fiz novamente, ela já estava em 70%. Foi aí que eu fiquei com a minha... Até a fé da gente é abalada nessa hora, porque eu fui atingido. E nesse período, toda a minha família também, antes de eu cair doente, eu fiz o exame deles, do RT-PCR, e deram todos positivos. Graças a Deus, eles conseguiram sair da crise e eu fiquei inconsciente, porque eu fiquei entubado, eu não tinha mais condições. Cheguei aí para o hospital de referência, que era o Platão Araújo. Ele passou mais ou menos 2 dias lá, e aí eu já estava doente também, eu estava com Covid. Eu estava com 30% já do pulmão. Mas mesmo assim eu peguei, arrumei minhas coisas e falei, mãe, eu vou. Ela disse, vai que tem que ser tu mesmo, né? E eu percebi que naquele momento que eu não ia ser acompanhante dele. Eu ia ser praticamente o enfermeiro dele. Porque a enfermeira olhou e falou bem assim, ó, o que precisar me manda uma mensagem, porque eu não consigo ficar toda hora com ele aqui, porque tem outros pacientes na mesma situação. Quando era meia-noite, ele olhou para mim e falou, filho, eu não vou aguentar. Eu disse, o senhor vai aguentar. Ele disse, eu estou muito cansado. Ele falou, meu senhor, eu estou muito cansado. Eu disse, o senhor vai aguentar. E nisso, nesse muito cansado, que a gente aguentou até chegar na Samel. E não desistiu. E fora que ele já estava quase 48 horas sem dormir. Essa guerra foi travada no reino do Espírito mesmo, né? Então, antes disso, eu tenho uma senhora que trabalha conosco há muitos anos e a minha esposa foi perdendo parentes. Eu não sabia de nada. E essa senhora, a minha esposa viu batida de espada, de anjos guerreando, né? Como fosse uma guerra. E ela teve essa experiência e contou depois para mim. E essa senhora viu um monte de caixão saindo da família aqui e ela disse, irmã, ore porque eu vi um monte de anjo batendo espada e guerreando a favor da sua família. Do Platão Araújo lá para o protocolo, da unidade de protocolo pela Samel, só teve 2 casos até hoje dentro da Samel com essa saturação tão baixa, né? E o que ocorreu? O meu filho, quando viu a minha saturação indo para 20, a minha cabeça ficou negra. E quando meu pai saiu de um hospital para o outro, a saturação dele já tinha caído. E quando chegou na Samel, ele quase consegue estabilizar, mas ainda estava muito baixo. E aí ele começou a ficar agoniado e começou a baixar ainda mais, E foi quando eu olhei pro aparelho e já estava em 20. A última imagem que eu vi do meu pai foi aquela.
ele com a mão no pescoço, sem ar, né? Então me tiraram de lá, eu não vi o meu pai sendo entubado. Eu vi meu pai morrendo, né? E aí eu saí, fiquei na frente do hospital chorando muito, pedindo de Deus para que Deus tivesse piedade da gente, que o meu pai conseguisse sair daquela, né? Tinha a esperança, tinha mais uma esperança, porque se ele não tivesse sido entubado naquele momento, ele tinha morrido. E aí foi quando a gente começou a clamar aqui dentro de casa, a fé começou a aumentar cada vez mais, e cada dia meu pai foi surpreendendo aos médicos, a gente aqui em casa, as pessoas que estavam orando por ele. E foi uma batalha, foi uma luta, não foi fácil. Foi uma guerra que eu fui travado e eu senti as minhas forças. Perdendo as minhas forças foi quando eu senti a força de Deus entrando, né? Quando eu perdi o domínio, quando Deus me parou porque eu não parava. Você estava em coma. Eu estava em Deus coma, eu estava em coma, né? E Deus me parou. E ali eu tive vários sonhos. Mas Deus, ele foi tão tremendo na minha vida que ele foi colocando UTI à minha disposição com vaga. Foi aí que eu tive melhora dia por dia. E fui tendo sonhos, e fui tendo experiência dentro da UTI. E Deus foi me mostrando coisas que foram tremendas do sobrenatural. Então, Ele lutou, ele foi guerreiro demais. Que olha assim, ele voltou, né? Então se ele voltou é porque Deus ainda tem grandes coisas aí para fazer na vida dele ainda. Se Deus quiser, vai ver muito tempo ainda com a gente. eu sou um milagre, Eu acho que isso é um milagre. eu creio. Porque eu andei no vale da sombra da morte. Eu senti assim que Deus tomou minha vida, Deus tomou conta. E você que está aí passando por esses traumas, por esse medo, a palavra de Deus diz em Isaías 41:10, não temas, que eu estou contigo e não te assombres que eu sou teu Deus. Quero dizer para você que há esperança. Creia, tá? Se você tiver com um parente, com um amigo, dentro de uma UTI, ore com fé, que Deus vai arrancar ele de lá, em nome de Jesus.